Eu, a princípio, falei com o Elton ontem que eu teria expulsado o Lianco. Falei com você. Sim. Depois eu vi um vídeo, depois eu vi 2 vídeos, depois eu vi 3 vídeos de árbitros explicando a diferença entre um ato violento e um ato hostil. E de ter uma câmera que pega de frente, aí eu mudei a minha opinião. E aí falei, Elton, retiro o que eu falei, eu realmente não teria expulsado o Lianco. E aí coloquei tudo isso num conteúdo e ainda incrementei a questão das declarações do Alexandre Matos depois do jogo. Que eu achei que... Eu gosto de executivo que chega e fala, mas chega e fala na boa e na ruim também. No caso de ontem, eu achei que não fazia sentido. Colocar em xeque a qualidade dos árbitros do quadro da federação, tudo bem. Você dizer que é ruim, que você não gosta, que é ruim, etc e tal, tá na média das federações. Árbitros muito ruins, árbitros bons que também erram, então estamos na média. O que eu não faço, você, Valu, Thiago, é meter insinuação, né, sobre a questão da honestidade da arbitragem, porque aí você precisa provar. Então, destaquei isso. E destaquei também que chegar na coletiva, reclamar da arbitragem, mas também reconhecer que o adversário foi superior, dizer da irresponsabilidade do seu principal atacante, falar que, de repente, quem tinha que resolver, os grandes jogadores, não atuaram bem, né? Que o seu principal zagueiro perdeu uma bola no meio-campo, perdeu na corrida e perdeu lá atrás no arremate do Hulk. Então, tudo isso fazia parte e era necessário que fosse dito, e ele não disse. Então eu destaquei tudo isso, é o que eu estou destacando aqui. Se quiser brigar comigo, é @EltonNovaes, quer dizer, tô brincando. Pode brigar, não tem problema nenhum, pode cuspir à vontade que eu sou inoxidável. Vocês vão ficar só olhando? Ou vocês vão falar? Não, eu tô aguardando a sua colocação. Não, atropela. Então, o Lianco tinha que ser expulso. Eu também acho que não é só pela arbitragem, mas ela tem uma atuação fundamental para o resultado do jogo de ontem. Mas então se não é só e é fundamental, então é total. Não é só ela. Tem outras questões que envolvem isso. O Cruzeiro poderia saber se defender melhor, todo aquele caso. Mas eu acho que o Cássio falhou no lance do gol, o Gabigol foi expulso merecidamente. Então, assim, é um conjunto de fatores, mas para mim a parcela fundamental é da arbitragem. A partir do momento que um jogador que pisa no braço do outro, independentemente de ser sem querer, ele não é expulso, pra mim é um equívoco da arbitragem. E assim, eu assisti ao Gaciba falando, eu assisti a outro árbitro falando, não lembro qual o outro, e também ao PC, Paulo César Oliveira. E o Paulo César Oliveira é o cara com quem eu compactuo da opinião. Porque ele também acha que o jogador tinha que ser expulso. Porque o Lianco não tinha necessidade de passar por cima. Ele foi o único que achou. Então, o Lianco não tinha necessidade de passar por cima do Dudu. Ele tinha Thiago, vários caminhos para tomar. Thiago, você joga bola. Ali eu acho que é movimento natural. Eu acho que são movimentos naturais. Eu não acredito que são movimentos naturais. Ele não estava em velocidade. Pra mim era cartão amarelo, só para ficar claro. Ele não estava em velocidade. Ele tenta pular o Dudu. Eu também acho que o pisão pode não ter sido por querer, como ele mesmo disse. Ele disse que não, o Cuca disse que ele disse que não. Eu entrevistei na Zona Mista, ele me disse que não. Eu entrevistei sozinho, tava só eu e ele conversando. E ele falou, Thiago, não foi por querer. Então, tudo bem, acredito no Lianco, acredito na palavra do Lianco, que não tenha sido por querer. Mas sem querer também é falta. Sem querer também gera expulsão. E assim, convenhamos. Então, o Lianco foi pelo menos imprudente naquele caso. Então, quando você escuta diferentes árbitros e vai pro interpretativo, um árbitro deu uma visão. Outro árbitro deu uma visão. Um árbitro que trabalha na Globo deu uma visão. Que trabalha na ESPN deu uma visão. Que trabalha na Band deu uma visão. Então, assim, você escutou cada um. E então foi interpretativo, porque teve diferentes situações. De cada um apontou, um era para vermelho, o outro era para amarelo, o outro não era para nada. Então, é interpretativo. Então, aqui vai existir discussões e eu posso te contrariar. Eu colocaria um amarelo. Não tem problema nenhum. O Valu, pode ser que o Valu pegue e fale, não, é expulsão. Você falou, é expulsão. O Everton falou, não daria nada. Então, eu acho que é interpretativo. Porque o que está acontecendo é o seguinte, muita gente está focando a história na arbitragem e esquecendo todo o trabalho que foi feito. Eu acho que o Atlético jogou muito bem, o Atlético se postou muito bem, mesmo quando estava 11 contra 11. O Cruzeiro teve a melhor chance, a chance com o Gabigol, mas era um jogo aberto, um jogo que poderia acontecer qualquer resultado, que é o que o clássico impõe, e a gente tem que lembrar o tipo de situação que o Atlético vivia.
O Atlético, ele se colocou pelo planejamento ruim, continuo falando do planejamento ruim. Eu discordo, já falei isso com vocês. Ok. Eu tô só voltando a história para não fugir de muitas pessoas que estão mandando no chat perguntando se agora o planejamento do Atlético é bom. Não, ele continua sendo ruim para mim. Eu continuo apontando as mesmas críticas que apontei no início do ano, dentro do Campeonato Mineiro e agora. Eu não vou ser oportunista de pegar e mudar a minha posição, não. Não vou fazer isso. Eu vejo que o Atlético estava pressionado e a gente tem que valorizar o jogo que o Atlético fez. Não, mas isso eu valorizo. Valorizo o jogo que o Atlético fez, valorizo o trabalho do Cuca, a qualidade do Hulk. O Hulk é indiscutivelmente um cara decisivo. Ele é decisivo. Então, assim, eu valorizo tudo isso. Mas eu acho que a não expulsão do Lianco, que pra mim era pra ser expulso, ela interferiu diretamente no jogo. Porque depois é ele que sofre a falta do Gabigol, que faz o Gabigol ser expulso. Sim. Porque seria o Atlético um jogador a menos desde a primeira etapa. Pra mim, o Lianco deveria ter sido expulso. Eu reitero, eu entendo e acredito no Lianco quando ele me diz não foi intencional, não foi proposital, foi sem querer. Eu tentei pular o cara. Acho que ele não tinha necessidade de pulá-lo. Ele não estava em alta velocidade, não era algo que havia necessidade dele fazer. Ele poderia simplesmente parar e ir pro lado. Ele vai pular, talvez para fazer uma graça, e acaba pisando na mão do Dudu. Tá. Eu, honestamente, teria o expulsado. E acho que, pelo menos, no mínimo, o VAR deveria ter recomendado que o Felipe Fernandes Lima fosse ao monitor para assistir ao lance. No mínimo isso. Ó, vem cá, tem um pisão aqui no braço do jogador do Cruzeiro. Assista ao lance. Ele não fez nem isso. Isso é o mínimo. Aí lá, se o árbitro chega lá, assiste ao lance e tem a interpretação diferente da minha, ok, a interpretação do árbitro. Mas, pra mim, nem isso ser feito, cabe sim, aí eu discordo do HG, cabe sim que o Alexandre chegue na entrevista coletiva, não foi nem uma entrevista coletiva, foi um pronunciamento, que ele faça o pronunciamento e questione o que ele quiser. Cara, assim, o VAR pra mim não fez o mínimo, que é, vem cá, assista a esse lance. Esse lance aqui talvez fosse uma expulsão. E pra mim ele deveria ter sido expulso. Valor, te coloca na roda. Cara, é o seguinte, né? Eu vou fazer um geral aqui. Eu acho que eu não consigo avaliar um jogo que acontece uma expulsão aos 26 minutos da primeira etapa e que a partir deste momento a análise do jogo tenha que ser um pouco diferente, né? Tô ouvindo muita gente falar a respeito de brigar com imagem no lance do Dudu ou no lance do Gabigol. O lance do Gabigol é um lance que não cabe a menor justificativa. Foi expulso, foi muito bem expulso, foi irresponsável, prejudicou o Cruzeiro. Muito, não tudo. Eu acho que quando ele fala, eu sou o principal culpado, pela expulsão ele é o culpado, né? É demais colocar todo o resultado na conta do Gabigol. E assim, dentro do critério do jogo, eu fico, de certa forma, eu fico assombrado, respeitando a opinião de todos, mas quando a gente normaliza um jogador pisar no antebraço do outro, assim. Estamos falando do Lianco como se ele fosse um cara que joga fofo, né? Se ele fosse o zagueiro, assim, mais leal do futebol brasileiro e do futebol mineiro, um cara que recentemente, há 3 semanas atrás, a gente tinha tudo pra estar junto, mas eu vou discordar de você nessa. Não é deslealdade. Deu um pontapé, o Lianco deu um pontapé, não foi deslealdade, o pontapé que ele deu no Marlon, não. É virilidade, Valor. Já falei isso do Wagner. Cara, eu vou falar, depois você fala o que quiser, tá bom? Falo isso do Wagner e do Lianco. Depois você discorda à vontade, depois que eu completar meu raciocínio, por favor, se puder, se não tiver como, tudo bem. Então ele foi desleal nos Estados Unidos, deu um pontapé pra cima do Marlon. Precisava dele passar ali por onde ele passou. Tem gente que acredita, né, em tudo. Eu acredito que o Lianco não quis, acredito no Cuca. Então vamos fazer o seguinte, o próximo clássico eu acho que não necessita de colocar árbitro. Afinal de contas, os jogadores, eles são tão honestos com relação ao jogo que quando eles cometerem falta, eles mesmos vão colocar a bola no chão e falar, falta pro seu time, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, já que, né, a gente vai crer em tudo aquilo que eles falam nos microfones de acordo com a atitude deles, né? O vídeo pra mim fica muito claro, né? O Lianco, ele dá aquela olhadinha pra baixo, vê onde tá o braço do Dudu. Já vi versões que o Dudu ficou assim com o braço procurando o pé do Lianco. Então, cada um é o seguinte, é muito simples algumas coisas.
Cada um pinta os seus próprios quadros de acordo com aquilo que deseja representar, né? O Atlético, depois de que não tem nada a ver com isso, só para lembrar mais um detalhe, né? O Gabigol é bem expulso em um lance com um fantasma que não deveria estar em campo, porque se aos 7 minutos o Lianco é expulso, o Gabigol poderia ter sido expulso com outro jogador. Aquilo não tem defesa, para deixar bem claro. Só que com o Lianco ele não estaria, podia ser com o Júnior Alonso, podia ser com o Arana, podia ser com... Mas com o Lianco não teria como. Bom, dito essa parte da arbitragem, o Felipe, que a gente tem que lembrar, foi um árbitro que, de acordo com a Federação Mineira de Futebol, em 2023, repito, não é de acordo com o Thiago Valu, de acordo com a Federação Mineira de Futebol, deixou de aplicar uma penalidade a favor do Atlético em um jogo contra o Atlético. A Federação Mineira achou uma grande ideia colocar esse clássico com a arbitragem do Felipe em meio a tudo que ele se envolvia. Para finalizar de arbitragem, o Rodolfo Toschi Marques é o mesmo árbitro de vídeo que em novembro do ano passado, no jogo vencido pelo Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, em uma entrada do jogador o Monsalve do Grêmio para cima do Dudu. Depois vocês olham o lance, tá lá no perfil do Twitter do Vessone. Ele achou que não era o lance, esse lance que está lá, para não ser chamado no VAR. Dito tudo isso, o Atlético, a partir do momento que fica com a mais, passa a não sofrer. Tinha sofrido uma finalização apenas do Gabigol. Era um time que eu falava aqui durante a semana que era muito seguro defensivamente, e foi. No segundo tempo, eu acho até que o Atlético encontra o gol naturalmente, o Cruzeiro não estava sofrendo tanto, e a partir do momento que faz o seu gol, ele vira para mim realmente senhor da partida, fica muito tranquilo, e quando sai o segundo gol do Hulk lá aos 41, ele ali já é um misto de desespero do Cruzeiro tentando. Então, repito, a vitória do Atlético, para mim, ela é merecida diante daquilo que o time produziu, soube aproveitar, né, Cuca? Dessa vez, o homem a mais, que não achou difícil jogar contra um adversário que tinha um jogador a menos, e naturalmente saiu. Mas eu não consigo analisar o jogo onde o jogador é expulso a partir dos 26 do primeiro tempo, da mesma maneira como se fossem 11 contra 11. Só uma coisa, eu discordo do Valu numa situação que, e já falei isso sobre o Fagner aqui, tá? Então, assim, quando se fala de Fagner e Lianco, eu trato que são dois jogadores que, de fato, eles chegam mais firme, eles chegam mais duro. Mas eu não os considero desleais. E eu já tinha dito isso aqui anteriormente sobre o Fagner, que já teve esse tipo de discussão sobre ele, e já tinha dito anteriormente sobre o Lianco, que também já teve esse tipo de discussão sobre ele. Tendo a acreditar no que o cara diz no microfone. Não acho mesmo que o fato de eu acreditar no que ele diz no microfone seja o suficiente para não ter árbitro, né, Valu? Convenhamos. Mas... Não sei, ele é tão... A índole dele é tão boa. Não é isso, não é questão de índole. Eu não tô falando de índole do cara. Não, eu pisei... Eu não tô falando de índole do cara. Tô falando com comportamento dentro de campo. Até porque quem fala de índole de jogadores é outra pessoa. Eu sei que você não fala. Então, assim, estamos falando de comportamento dentro de campo. Se você acredita que os caras são capazes de... não fiz a falta. Não, toma aqui, fiz a falta. Não é isso. Não precisa mais de colocar no pós-jogo, o cara pode fazer igual o Gabigol fez. O Gabigol falou da expulsão tranquilamente. Ele chegou e explicou por que ele foi expulso. E que ele acha que merecia ser expulso. Tinha como ele sair? Tinha como? Mas o cara falou, ele pode falar que eu errei, ou então eu não tentei pegar, tentei fazer isso. Podia ter inventado uma série de desculpas. Ele falou que não foi pra dar uma cotovelada no rosto, que o cara baixou o rosto. E pronto. Você acha mesmo isso? Eu acho mesmo. Você acha que alguém faz esse movimento pra não acertar? Não o rosto, pode acertar o peito, pode acertar o braço, pode acertar o ombro, pode acertar um monte de lugar. Você acredita mas ali, o Gabigol é mais baixo do que o Lianco, é natural que isso aconteça. Mas o ponto é, eu não considero nem Lianco nem Fagner desleais, é isso. Vamos escutar então o Cuca e o Matos. Tá colado, Daniel? Tá colado? Então vamos de Cuca e Matos. Ainda que não fui perguntado, tem uma queixa do Cruzeiro em relação a um pisão dele no braço do Dudu. Primeiro eu conversei com ele. Lianco, você pisou? Ele falou, professor, eu dei a passada, eu não vi o braço dele. E eu tive o cuidado de ver, quando o Dudu cai, ele fica com o braço aberto e o Lianco passa a perna por cima dele. Nesse passar da perna, o Dudu vem com o braço em direção junto. Então, quem sabe, está dentro do campo, sabe que é uma coisa que não ocorreu por querer. E sim um acidente de trabalho. Se ele tivesse me falado lá dentro, não, eu pisei, eu ia falar para vocês.
E ele me falou exatamente o que a imagem diz, que o braço veio de encontro à passada dele que ele tinha dado para passar em cima. Ele nem viu. É muita pressão na arbitragem, né? No meio tempo, aqui quebraram porta, entraram para dentro, socaram tudo o VAR, e fica isso condicionado lá para frente, né? Dando brecha para você fazer o mesmo. Nós não vamos fazer, mas a gente quer que as coisas fiquem no limite também, para que não seja o árbitro depois fique emocionalmente condicionado. Eu tenho que isso ou aquilo. A arbitragem hoje foi boa. Quem falar que não foi boa a arbitragem hoje e tiver imparcial, eu acho que vai dizer que a arbitragem foi muito boa. Hoje, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão, na nossa visão, de maneira proposital, onde todos acompanharam e não teve, ou o árbitro não quis, não teve a chamada do VAR, né? E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel, que o próprio árbitro dizia, não, ele abaixou a cabeça. Não, ele abaixou a cabeça. E o VAR insistindo na expulsão, eu acredito eu, né? Tanto é que o juiz estava defendendo o lance que ele abaixou a cabeça e o árbitro depois vai lá e expulsa, é porque alguém ficou na cabeça dele, né? Por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Por que veio um nascido lá em Curitiba? A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Para quê, né? O Cruzeiro não vai aceitar nenhum tipo de benefício, não queremos ser ajudados por ninguém, e também não vamos aceitar passivamente esse tipo de situação externa, atrapalhando o nosso dia a dia. A própria arbitragem, nós colocamos ela por outros fatores extras. Aliás, não tem, na minha visão, o trio de arbitragem, não coloco como decisivo no jogo. Sim, o VAR, sim, decisivo no jogo por 2 pesos e 2 medidas. O Cruzeiro já vai deixar claro que qualquer clássico para frente não temos a confiança mais em ter a arbitragem mineira, queremos a arbitragem de fora. O do VAR, que veio de Curitiba, novamente, não sei porque que ele estava aqui, já definitivamente nunca mais participar de um jogo do Cruzeiro. Olha lá, só uma coisinha, HG. Na década de 2000, 2010, até meados de 90,